Olá, amigos, eu sou o professor Mauro Ghiseline e estou aqui para apresentar o terceiro programa da série Exercício, Treinamento, Futebol. O programa Wellness em Foco é um programa voltado para a prática do exercício físico para a promoção da saúde e bem-estar de pessoas. Obviamente que esse programa trata também de aspectos relacionados à estética e do esporte performance. Nós vamos começar já, imediatamente, direto, com o meu querido amigo, o Dr. Júlio, que é professor da Faculdade de Educação Física da FMU e ele é também um médico do Corinthians. Dr. Júlio, tudo bem? Prazer estar aqui, mano. Obrigado pelo seu tempo. E vamos direto ao assunto. No nosso aquecimento aqui, nós vamos falar sobre longevidade de atleta. Aqueles que duram muito, aqueles que acabam muito cedo, enfim. Mas tinha uma pergunta interessante que foi discutido com o nosso diretor aqui, né? O médico escala jogador? Às vezes você tem que vetar o atleta e isso acaba influenciando na escalação, né? Naturalmente. Claro que se preocupando com duas situações, com o clube, mas principalmente com a saúde do jogador, né? Porque Sim. O jogador tem que jogar depois, né? No programa anterior nós comentamos, né, e você comentou de forma muito brilhante, né, que mudou muito o comportamento do dirigente, né, do diretor. Hoje eles estão muito mais profissionais, vamos dizer assim. Hoje né? Você trabalha de forma conjunta, né, Mauro? O técnico entende, a diretoria entende, o atleta principalmente sabe a responsabilidade dele e a nossa em vetá-lo, por exemplo, né? O atleta quer jogar, não tem jeito, às vezes ele fica bravo, mas você tem que chegar e falar para ele. Você vai jogar em boas condições porque você tem uma carreira que tem que ser longeva. Não adianta te colocar em má situação que vai ser ruim para você e para o clube também. Bom, você falou a palavra-chave, né, doutor Júlio? Longevidade. Nós temos alguns casos atuais de atletas considerados longevos, acima da média. Doutor Júlio, qual que é a média que o jogador de futebol permanece na ativa? Em torno de quanto? Mauro, hoje, até 35, 36 anos, o atleta joga e joga com boas condições, joga em alta intensidade. Está aumentando muito. A gente vê atletas que com 27, 28, 29 anos na década de 70 paravam. Demir da Guia foi um exemplo, né? 27 anos parou. E outros exemplos. Eu acho que o Dr. Júlio colocou um aspecto muito interessante e aqui vai eu como profissional de educação física, né, e me dou o direito de criticar alguns comentaristas, né, que se julgam profundos conhecedores do futebol e talvez inadvertidamente, esse atleta já está velho, como já está com 29, 30. Eu acho que a imprensa precisa ser um pouco mais bem orientada nesse aspecto, não, doutor Júlio? Ela está agora começando a entender um pouco mais essa situação, né? De não chamar o atleta de velho, assim, muito... Porque hoje não, hoje você tem um monte de exemplos, atletas com beirar os 40 anos jogando em boas condições. Na realidade, isso tem tudo com a evolução da preparação física, da evolução médica, então aquilo que a gente conversou até em programas anteriores, né? Então, se você tira um menisco de um atleta, ele vai jogar menos, né? Claro. Se você não trata direito uma lesão muscular, ele vai jogar menos. Se você não faz um equilíbrio articular e muscular dele, ele vai ter mais lesão, vai ter uma alteração da cartilagem articular, vai jogar menos. Então, um conjunto de fatores preventivos, né, que está sendo feito multiprofissionalmente, né, entre parte física, fisioterápica e médica, para você conseguir fazer com que o atleta jogue até um tempo maior. Nós temos alguns casos na ativa, por exemplo, o Zé Roberto, do Palmeiras, o Rogério Ceni, goleiro do meu time. Mas ninguém é perfeito, diz as más línguas, né? Nós temos também, tem outros casos de atleta beirando os 40 na ativa? Tem, nós temos o Danilo, que joga, o Emerson Sheik conosco, já com 37 anos, vai para 38, os com 36, 37, a gente tem bastante atleta nessa situação. Você citou alguns exemplos também, que a gente não pode esquecer também de falar, né, Mauro? Que existe uma genética especial, né? Genética. Então tem atletas que são muito mais bem dotados, tem característica de fibra muscular que é mais resistente, tem menos lesão na sua vida esportiva, então são um pouco fora da curva. Você citou o Zé Roberto, que é um exemplo fantástico. E tem também o fato do atleta se cuidar, né? Então ele tem que saber que o extracampo atrapalha, ele depende basicamente do físico, né? Então ele tem que ter essa consciência. Hoje a gente sabe, né? Eu estou fazendo um curso de doutoramento atualmente, né? E fiz uma disciplina no semestre passado sobre genética, né? Então os estudos genéticos hoje são fantásticos, né? O DNA e dizem, né, que no futuro, né, a bioengenharia genética vai direcionar muito, já está dando muitas orientações. Então você atribui um grande fator à longevidade aos aspectos genéticos. Também, fatores genéticos e esses fatores que eu te falei, os fatores preventivos. Então hoje você consegue saber a fibra muscular do atleta, né?
É a se é uma fibra, a quantidade, uma fibra rápida, uma fibra explosiva, se é uma fibra mais lenta, se é um atleta mais de resistência, porque ele se machuca tanto, né? Então a gente fez e a gente observa na imprensa vários casos de estudos genéticos para saber que tipo de fibra aquele atleta tem, por que ele machuca tanto. Que também é mais um complemento, porque quando você vivencia, né, a parte física, a parte fisioterápica, você conversa com o atleta, você vê a especificidade da atividade física, você já consegue ter uma ideia. Esse atleta precisa mais de trabalho aeróbico, mais trabalho de força, ele resiste melhor a um tipo determinado de trabalho físico, de valência física, né? Então existe também uma adaptação que a gente faz observando, né? Mas claro que a evolução tecnológica ajuda muito, né? Então, veja, esse é um detalhe muito interessante. Nós temos discutido muito na atividade física para pessoas comuns não atletas, a individualização do treinamento. E como é que a gente faz isso? Por meio de uma avaliação multifuncional para ver os déficits de movimento e procurar tornar para aquele indivíduo o treinamento mais individualizado possível e, obviamente, de acordo com seus objetivos. Então, a gente poderia dizer então, doutor Júlio, que hoje, para que o atleta tenha essa longevidade, cada vez mais, no grupo, o treinamento está sendo individualizado? Está sendo individualizado dentro do possível, que às vezes você tem que jogar muito rapidamente. Mas hoje aquilo que a gente falou da evolução também da parte técnica, né? Então o técnico entende que o atleta às vezes precisa sair para fazer um trabalho específico. Ele faz isso muito. Isso é uma prerrogativa no nosso clube, por exemplo, no Corinthians, da parte médica, da parte fisioterápica. Então, se você tem que trabalhar um lado específico, quem faz é o fisioterapeuta, funcionalmente, para que ele tenha um bom rendimento. E depois você entrega ele para o grupo preparadinho. Eu conversando equilibrado. Com o Elias Proença, né, o nosso amigo que já foi convidado para o nosso programa e será um dos próximos aqui, é o preparador físico da Seleção Brasileira de Voleibol. E conversando com ele, eu acho que foi muito ao encontro do que você tem dito lá no voleibol, né? E ele me disse assim, olha, Mauro, eu como preparador físico, a minha maior preocupação é fazer um treinamento que eu consiga aumentar a longevidade da atleta de voleibol. Isso, então, no futebol já é uma coisa... Já existe, mas eu acho que no voleibol talvez tenha uma condição até melhor de fazer, por um calendário mais adequado, né, uma necessidade menor. No futebol, tem o lado do business que o atleta tem que jogar, né? Então você vê que passa o jogo na televisão domingo, quarta, então joga-se um pouco mais ainda, acredito, do que no voleibol. São atividades físicas completamente diferentes, né? Você joga voleibol dia sim, dia não. Futebol você não pode fazer isso. Eu vou fazer uma analogia, né, do que eu conversei com ele por telefone, né? Ele voltou agora, né, lá do Canadá, e ele me disse que ele ficou impressionado, né, com a equipe de voleibol dos Estados Unidos, que foi surpreendente a maneira pela qual as jogadoras de voleibol dos Estados Unidos estão jogando. Muita velocidade. Isso que ele ficou que eles vão ter que rever o treinamento. No futebol, isso também acontece, né? Aconteceu muito. A gente viu isso na Copa do Mundo, né? Então, mesmo diferenças no treinamento físico, de repente na valência física, que é mais bem explorada de um atleta ou não. Então, o jogador brasileiro é muito bom, a gente sabe disso, mas talvez, de repente, precisa de uma nova forma de treinamento, uma nova readaptação. Então, isso, e a gente procura fazer. A gente tem... No futebol brasileiro, a gente tem na parte médica os recursos, na parte física também, os preparadores físicos são muito bons, né? Eles têm recursos, muitos, para conseguir dar o melhor do atleta. A parte técnica vai ter que acompanhar, isso vai vir com o tempo, eu não tenho dúvida. Eu vou fazer uma pergunta, você pode ou não responder. Como o Dr. Júlio convive no meio dos técnicos, esportistas, jogadores, será que é possível? Você poderia comentar alguma coisa com relação ao, vamos dizer assim, o fracasso do Brasil de tomar uma goleada e chegou lá, não classificou? O que no meio do futebol, o que se comentou? Eu acho que, não sei se... eu acho que é mais ou menos isso, né, Mauro? Eu acho que foi uma falha global, né? Na preparação, talvez na parte física, na parte técnica. Talvez, diga, o Brasil ganhou a Copa América e, de repente, só ganhar a Copa América talvez fosse o suficiente. E depois vieram seleções que não disputaram a Copa América com uma qualidade técnica muito boa. A parte física do time alemão era uma coisa impressionante. Eles faziam um jogo de transição, né? Então, você tem aquela característica de futebol espanhol que dominou o futebol durante muito tempo, do tic-tac, do toque de bola curto. E o alemão fez isso com variações de jogo muito grande, jogos em profundidade, muita velocidade. Esse doutor é fantástico. Olha como é o conhecimento. Tudo isso a gente acaba vendo. Isso é bárbaro, né? E eu acho que o brasileiro, os técnicos,
Eu sou um pouco, falar é um pouco difícil, porque eu trabalho com um técnico maravilhoso que é o Tite, que observa muito bem, ele analisou todas as partidas da Copa do Mundo, ele é uma pessoa que tem uma capacidade de visualizar o jogo, de entender o que acontece no jogo muito grande, e ele muda isso, né? Vamos agora falar um pouquinho de futebol do meu time lá. Claro. O Corinthians muda de forma de jogar, mudou, teve altos claro, e baixos. esse aspecto técnico, que a gente viu um amontoado de... Para quem está lá dentro, Mauro, a gente percebe isso claramente. Isso mesmo. É o trabalho do comandante, do técnico, alterar a forma de jogo e obter resultado, né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo, o meu clube está no caminho certo, a gente está muito bem assessorado na parte técnica, eu te falei, um técnico excepcional, uma equipe de trabalho muito boa. Os resultados nem sempre vêm, né? Isso claro. Depende de uma série de fatores, mas eu acho que a gente está caminhando no lugar certo. Bem, doutor Júlio, meu agradecimento pela sua gentileza de vir aqui. O seu tempo eu sei que é corrido, nós ajeitamos. Eu liguei para o nosso querido diretor, o Delci. Delci conseguiu o doutor Júlio, ele se ajeitou. Nosso cinegrafista André, houve uma mobilização geral e todo mundo aqui da equipe da TV Forte, maravilhosa, eles se mobilizaram para poder recebê-lo aqui, que é a nossa satisfação muito grande. Então, o meu agradecimento, quer deixar uma mensagem para os nossos... Não, só te agradecer, Mauro, é um prazer a gente estar falando sobre esporte, futebol, que a gente puder contribuir. Eu sou médico, mas assim, muitas coisas a serem faladas, talvez em preparação física, em fisioterapia, né? A gente tem um departamento de fisioterapia muito forte, que é um dedo nosso da parte médica, né? Que tem, sem dúvida alguma, melhorado a parte física dos atletas. Bem, eu agradeço ao Dr. Júlio e você que está nos assistindo, lembrando, o Centro de Treinamento Multifuncional é um espaço criado pela união de três instituições, vamos dizer assim, o Instituto Forte, a Wellness, a empresa de equipamentos, e o Instituto Mauro Ghisellini. Então, o Wellness em Foco é o quarto pilar. O Centro de Treinamento Multifuncional foi criado com o objetivo de fazer o quê? Educação continuada, cursos, encontros, cursos de pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento, atendimento à comunidade. Nós estamos com um programa aqui atendendo colaboradores do Instituto Forte. Pesquisa, nós estamos iniciando um projeto de pesquisa. E o quarto pilar é o nosso programa, que é o Wellness em Foco. Continue assistindo os nossos programas. Este é o terceiro. Se você não viu os outros dois, você entra lá no nosso site, você vai encontrar lá os outros programas com o Dr. Júlio. Ok? Até o nosso próximo programa.